Num mundo em que ciência e fé caminhavam lado a lado, em que os médicos eram vistos quase como magos e os cristãos perseguidos como inimigos do império, surgiram duas figuras que se tornariam símbolos de caridade e devoção. São Cosme e São Damião, irmãos gêmeos, médicos e mártires, lembrados até hoje por uma vida dedicada ao cuidado dos enfermos e por milagres que atravessaram os séculos. Acredita-se que tenham vivido entre o final do século III e o início do século IV, provavelmente na região da Síria ou da Arábia, terras que estavam sob o domínio romano. Desde cedo dedicaram-se à medicina, aplicando os conhecimentos herdados dos gregos e romanos. Mas o que os tornava únicos não era apenas a habilidade técnica, e sim a decisão de praticar a medicina sem cobrar. Por isso foram chamados de anárgicos, os sem prata, médicos que cuidavam de todos, ricos ou pobres, sem esperar recompensa. Sua prática logo os destacou. A tradição conta que uniam o saber médico à oração, tratando não apenas o corpo, mas também a alma. Muitos acreditavam que por sua fé, curas milagrosas eram alcançadas. Assim, Cosme e Damião se tornaram conhecidos como médicos do povo, protetores, homens íntegros que viviam a fé de forma concreta. Mas em tempos de perseguição, a caridade não os protegeu. No reinado do imperador Diocleciano, quando os cristãos eram duramente caçados, os irmãos foram denunciados. Presos, sofreram diversas torturas, mas se mantiveram firmes em sua fé. No fim, foram decapitados, selando com o sangue sua devoção a Cristo. A partir de então, passaram a ser venerados como mártires. A fama de Cosme e Damião se espalhou rapidamente. No Oriente, igrejas foram erguidas em sua honra ainda no século V. Em Roma, uma basílica no Fórum Romano foi dedicada a eles, adornada com mosaicos que ainda hoje os mostram lado a lado, gêmeos inseparáveis. Com o tempo, foram reconhecidos como padroeiros dos médicos, farmacêuticos e enfermeiros, exemplo de que a arte de curar deveria ser inseparável da compaixão. Séculos depois, no século XVI, uma história lendária ampliaria ainda mais a fama dos santos médicos. Ela conta que, após a morte dos irmãos, um fiel teria sofrido a amputação de uma perna gravemente doente. Durante a noite, Cosme e Damião teriam aparecido milagrosamente e realizado um transplante inusitado. Retiraram a perna de um homem recém-falecido, de origem etíope, segundo algumas versões, e a colocaram no lugar da perna enferma. O paciente acordou curado com um novo membro, prova da intervenção divina. Esse episódio, conhecido como o milagre do transplante da perna, não apenas reforçou a aura sobrenatural em torno dos santos, como também inspirou gerações de artistas. No Renascimento e no Barroco, pintores de toda a Europa representaram a cena em altares e igrejas, transformando-a em uma das imagens mais icônicas da devoção a Cosme e Damião. Curiosamente, essa lenda também antecipava um desejo humano que só séculos depois a ciência realizaria de fato: o transplante de órgãos. No Brasil, o culto a Cosme e Damião ganhou uma dimensão própria. Além da devoção católica, foram associados nas tradições afro-brasileiras a divindades protetoras das crianças. Daí nasceu o costume, ainda vivo em muitas regiões, de distribuir doces no dia dedicado a eles, celebrando a inocência, a alegria e a generosidade. Hoje, Cosme e Damião são mais do que figuras históricas. São símbolos universais de cuidado e solidariedade. A lenda do transplante, assim como suas vidas e seu martírio, mostra como a humanidade sempre buscou, na fé e na ciência, formas de superar a dor e restaurar a vida. E é por isso que, séculos depois, os médicos gêmeos continuam vivos na memória e no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo.